Bom dia, quarto ano, tudo bem? Que bom estar com vocês de volta aqui. Por enquanto, nós estamos submetidos a essa rotina aí de encontro virtual. Eu sei que não é a mesma coisa. Eu sei que o muito mais gostoso é a gente estar junto, como a gente fez na última aula, antes de as aulas serem interrompidas, que eu deixei vocês escolherem uma música para coreografar. Eu tenho alguns vídeos, inclusive, foi extremamente divertido. Infelizmente, nós precisamos estar distantes por enquanto, mas eu sei que isso vai passar logo, porque vocês estão se cuidando, eu também estou, e logo a gente está junto na escola de novo, porque não tem maneira de ensinar e aprender melhor do que estar junto, tá bom? Eu sei que isso vai acontecer em breve. Por enquanto, o professor vai mandando essas instruções, explicando as questões para vocês aqui pelos vídeos, e posso também responder a dúvidas eventuais pelo WhatsApp, tá bom? Vamos lá, vamos continuar na atividade da semana passada. Semana passada eu pedi para vocês destacarem do final do material didático alguns adesivos e colarem nas páginas correspondentes. Recebi algumas respostas, estou aguardando as outras, porque eu arquivo tudo aqui no computador. Se vocês puderem fazê-lo ainda até terça-feira que vem, eu agradeço muito, porque vai ficar comprovado que você leu, que você se divertiu fazendo. Para mim é importante, tá bom? E eu gosto de receber as respostas. Algumas vêm carregadas de carinho, a maior parte delas vem carregada de carinho, isso é muito importante para a gente, tá bom? Muito obrigado. Voltemos para o nosso material didático, então. Vamos lá, o Pro já deixou aberto aqui. Ó. Aqui a gente tem as áreas em que vocês fizeram as suas colagens. Essa aqui, olha, nós vamos fazer juntos, experimentando pausa e silêncio na música. A gente já fez isso de certa forma quando reproduziu a percussão de uma música do Queen. Lembram? We Will Rock You. Lembram disso? A gente fez na sala. Além disso, vocês fizeram a colagem das figurinhas aqui, né, dos adesivos. Depois tem uma proposta da gente continuar com os adesivos do final do material complementar, aqui na atividade 4, criando uma brincadeira. Entretanto, eu vou ser sincero com vocês, isso só tem graça se a gente estiver junto. Então, os jogos interativos, as brincadeiras, vamos fazer no nosso retorno, tá bom? Então, a página 26, a página 27, essas são atividades que vamos fazer juntos na escola, porque só tem graça se fizer junto, com bastante gente, e a gente precisa estar lá, certo? Vamos recapitular muitas coisas que nós aprendemos nessa unidade. O que a gente aprendeu? Que existem 4 linguagens artísticas, artes visuais, existe a música, o teatro e a dança, certo? Nós estudamos concomitantemente, quer dizer, ao mesmo tempo, dentro de uma mesma unidade, todas essas expressões. As 4 linguagens têm elementos básicos. A música tem elementos típicos da música, a dança tem elementos típicos da dança, o teatro também tem seus elementos típicos e as artes visuais têm os seus elementos característicos. O teatro, o bacana do teatro é que é uma arte que integra as 3 outras linguagens, a música e a dança, certo? Então, o teatro musical a que nos referimos é bacana por isso. Quando a gente assiste um musical, a gente vê 3 artes ao mesmo tempo: o teatro, a música e a dança. E, por último, nosso corpo pode realizar arte utilizando diversas linguagens artísticas. Então, por exemplo, nosso recurso quando a gente dança é o corpo. Quando a gente canta é o corpo. Quando a gente faz teatro, é o corpo. Então, ele é um instrumento artístico, assim como é um pincel para o pintor, ou como a escultura para quem esculpe, ou a madeira para quem esculpe, ou o piano para quem faz música. Tudo bem? Vamos dar início a uma nova unidade hoje? Ela está na página 30. E nós vamos tratar de uma expressão chamada escultura. Ela está dentro do campo das artes visuais. Percebam aí que a gente vê uma mão já trabalhando um material, provavelmente o mármore, ou algum material que seja sólido e que suporte o golpe do formão e do martelo. Vamos lá. O que nós sabemos de escultura? Qual é a profissão da pessoa que aparece segurando a ferramenta? Escultor. Vou soprar. Escultor. O que ela está fazendo? Ela está esculpindo. Você já viu alguém trabalhando com escultura? Eu já vi gente trabalhando com escultura em madeira, né, que é um trabalho difícil, e eu já vi gente modelando, que também é um estilo de escultura, certo? Modelando argila, assim, para criar peças
sacras. Vamos lá? Olha só aqui, parece que a pessoa está dando formato para um rosto, não é? Olha só as sobrancelhas. Aqui o Pro está passando o cursor, os olhos ainda estão para ser definidos, mas as maçãs do rosto, a barba já é... Olha só que bacana. Certo? Olha só. Vamos lá. O que é uma escultura? Ó, nós temos uma escultura aqui nessa página, estão vendo? Observe a seguir a imagem do Cristo Redentor, que fica no alto do Morro do Corcovado, na cidade do Rio de Janeiro. Essa escultura de braços abertos assim, e que é famosa no mundo inteiro. Quem vai ao Rio de Janeiro normalmente suporta lá algum desconforto para subir até o alto, ter uma visão esplendorosa do Rio de Janeiro e ali contempla o Cristo. Ela é chamada de o Cristo Redentor, que, assim como outras esculturas, é uma obra de arte que pode ser observada de frente, de lado, de costas e até de cima, se você sobrevoar. Você sabe por que isso acontece? Diz assim o texto, ó, acompanha comigo. Porque a escultura é um tipo de arte feita com volume. Ao esculpi-la, o artista atribui à obra uma forma tridimensional, com altura, largura e profundidade. Vamos repetir? Tridimensional, altura, largura e profundidade. Toda escultura tem essas três dimensões. A pintura não tem três dimensões, ela tem duas, altura e largura. A gravura não tem três dimensões, tem duas, altura e largura. Já as esculturas, as estátuas, elas têm três dimensões, que conforme o professor leu, e está destacado no texto em negrito, altura, largura e profundidade. Por isso, ela pode ser observada por diferentes lados, como o Cristo Redentor. Vamos conhecer alguns tipos de arte tridimensional ao longo da história da humanidade? Vamos lá? Vamos. Nós temos aqui, ó, esculturas de diferentes períodos. Essa aqui é das mais antigas. É chamada Vênus de Willendorf. É uma figura feminina. As esculturas mais antigas encontradas no mundo são de figuras humanas e de animais, como essas a seguir. Então, nós temos aqui a Vênus de Willendorf, que ela é pequenininha assim, ela tem 11 centímetros, que está no Museu de História Natural de Viena, na Áustria. Esta é uma das mais antigas esculturas do mundo, com mais de 20 mil anos. Conhecida como Vênus de Willendorf, a obra, que faz uma representação da figura feminina, foi esculpida com um tipo de rocha conhecida como calcário oolítico e foi colorida com vermelho ocre, que pode ser considerado uma variação do castanho. Então eles fizeram, olha, tem 20 mil anos essa peça. Ela é pequenininha, 11 centímetros, e representa uma mulher. E foi feita com um tipo de rocha chamada calcário oolítico. E daí pintaram com vermelho ocre, que é uma variação do castanho, quer dizer, é um vermelho bem queimado, bem escuro, tipo terra vermelha. Depois nós temos aqui uma escultura da deusa Atena, que é uma deusa grega, que está sobre uma coluna jônica. Estão vendo aí? Olha só que imensa. Qual que é mais realista, na opinião de vocês? Essa ou essa? Onde é que eles já dominavam mais técnica? Nessa primeira ou nessa segunda? Segura na cabeça aí essas duas perguntas que o professor fez. E o professor vai continuar a ler. Ó. Essa já é uma escultura grega. As esculturas gregas estão entre as mais conhecidas do mundo. Ao produzi-las, os artistas buscavam representar formas idealizadas e proporções em equilíbrio. O bronze e o mármore eram os materiais mais utilizados na Grécia Antiga, cujas esculturas inspiraram vários artistas ao longo da história. Veja só, esse tipo de escultura que a gente vê aqui na página 33 foi tão importante para a história da arte que todos os escultores que querem estudar escultura depois disso vão estudar a escultura grega, que é antiquíssima, certo? De tão realista, de tão bela, de tão equilibrada e proporcional que ela é. Só que os artistas, apesar de aprenderem a esculpir assim, também podem optar por outros estilos quando esculpem, quando criam formas tridimensionais. É o caso dos escultores futuristas. Vejam só. Nós temos aqui uma escultura chamada Formas Únicas de Continuidade no Espaço. Ela foi feita em 1913, quer dizer, muito tempo depois, milênios depois da escultura que a gente viu acima. Ela é de Umberto Boccioni, ela tem 1,12 m por 88,5 por 40 centímetros. Está no Museu de Arte Moderna de Nova York. Ela é feita em bronze, isso. Ela representa uma pessoa caminhando, mas de um estilo muito moderno.
Muito segundo a visão do autor, que achava a beleza não só nas formas humanas, mas no movimento das formas humanas. Vamos continuar? A escultura anterior, produzida em 1913, é do artista italiano Umberto Boccioni. Ela foi esculpida a partir das ideias do futurismo. Olha o que o movimento futurista buscava. O movimento futurista buscava representar a dinâmica dos acontecimentos e a velocidade das transformações da vida contemporânea. A obra reflete o movimento, representando os efeitos do vento, passando pelo corpo de alguém correndo. Vamos lá. Agora vamos ver o que o nosso material pede para nós registrarmos. Observe as esculturas mostradas anteriormente. A Vênus de Willendorf, Atena, a deusa grega, e as únicas formas de continuidade no espaço do Umberto Boccioni. A pergunta é a seguinte: qual a diferença você percebe entre elas? Converse com seus colegas e depois escreva sua resposta nas linhas a seguir. Isso é uma atividade que você vai ter que fazer de análise das obras de arte. Então você vai ver a Vênus de Willendorf, a escultura de Atena, deusa grega, e as formas únicas de continuidade no espaço do Umberto Boccioni. Como você não está perto dos colegas, coloca aí quais você acha que são as diferenças entre essas esculturas. Você pode dizer qual você achou que é mais bonita, qual que é mais realista, qual que é mais antiga, qual que é mais nova. Existe diferença de material? Ou os materiais foram sempre os mesmos? Certo? Registra suas impressões, tira uma foto e manda para o prof, fazendo favor. Pode escrever continuamente assim, e daí o professor avalia aqui em casa, tá bom? Vamos lá? Agora a gente vai partir para um outro tipo de material para produção de formas tridimensionais, que tem altura, largura e profundidade. Essa é a cerâmica. A cerâmica é um objeto feito geralmente com argila. Ela é esculpida com as mãos, com ferramentas apropriadas e muitas vezes com as ferramentas e com as mãos ao mesmo tempo. Essas ferramentas são chamadas de ferramentas de corte e auxiliam o escultor a dar forma à sua obra. Elas possuem formatos diferentes. Algumas são mais finas na ponta e outras são mais largas, como você pode observar na imagem. Aqui na imagem tem, olha, vários tipos de ferramenta com diferentes pontas e tamanhos, que são feitas para modelar, para tirar material, para colocar material na peça. O Pro já fez uma com cerâmica, eu vou pegar lá para vocês verem, um minutinho só. Voltei. Olha só, essa aqui é uma peça de cerâmica que o professor veio, tá focando direitinho, vocês estão conseguindo ver? Ó, eu fiz, é uma representação de Nossa Senhora, ó. Tem um anjinho aqui, tem uma base em cerâmica, olha como que ela é por baixo. Ela é oca, ela tem uns furinhos, porque ela passa por um processo de queima. Ela vai para um forno, para ela poder ficar assim, ó, durinha. E para chegar nesse resultado aqui, o Pro usou, além dos dedos, porque foi modelando isso aqui com os dedos, ó, com muita paciência, demora um tempão, e foi modelando nariz, olho, boca, mão, tudo com esses instrumentos que a gente tem aqui na página 35. Vocês estão vendo? Olha só. Aqui, ó, a gente desenha os olhos, coloca material, tira material, certo? Isso a gente faz com as mãos e com esse material. Bom, isso eu fiz com argila. Aí, isso aqui, depois que secou, a gente colocou num forno a 1000 graus, para ela ficar assim, ó. Porque senão ela iria partir, iria quebrar. Então, a cerâmica, quando a gente faz uma escultura em cerâmica, a gente precisa passar por esse processo de queima, porque senão a gente perde o material, porque ele fica muito frágil. Tudo bem? Vamos colocar ela aqui de lado. Que medo de derrubar. Pronto. Prosseguindo. Logo abaixo a gente tem aqui, ó, uma imagem de alguém trabalhando com a cerâmica numa roda de oleiro, ó.
é um torno, é uma peça giratória, depois vou mostrar para vocês também, que produz peças tridimensionais, só que não são só para enfeitar o mundo. Elas são usadas para o dia a dia. Você pode usar como vaso, para colocar água, para colocar alimento. Isso era muito usado antigamente, até para cozinhar, dependendo do material e do processo de queima. Então, olha só o texto. A cerâmica não é considerada somente obra de arte. Há também a cerâmica industrializada, que dá origem a tijolos, telhas, vasos, entre outros objetos no dia a dia. Nessa imagem, vemos uma pessoa produzindo um vaso de cerâmica. Para isso, ela utiliza uma roda geralmente feita de pedra ou de madeira, que é conhecida como roda de oleiro. Essa roda sustenta a argila que fica girando, para que, com as mãos, o oleiro modele a argila, atribuindo o formato que ele desejar. Oleiro é o nome da profissão da pessoa que trabalha com argila, com objetos de cerâmica. Olha só as palavras e o texto aqui. Ó. Oleiro, pessoas que produzem objetos de cerâmica. Eu vou mostrar para vocês alguns vídeos que podem ser a base para a gente entender como é que se faz a cerâmica no torno, por exemplo. Ó. Cerâmica, torno. Olha que legal. Aula de torno de cerâmica. Vamos ver aqui. Eu queria um vídeo mais curtinho, sabe? Para vocês terem ideia de como... Só para ver como que é feito. Uma peça uma peça de cerâmica. Mas todos têm... aqui tem um aqui. Vamos lá. Vamos lá. Opa, propaganda Netflix. Vamos compartilhar com vocês aqui. Esse vídeo, vamos ver se ele é rapidão. Eu sei o que acontece depois. Esse é rapidão. Ó. Tem até uma música do... Como que é o nome? Do Coldplay. Acho que chama Viva la Vida, de fundo assim. Vocês estão vendo o rapaz trabalhando aqui com o material, ele está encaixando, ele vai encaixar uma peça primeiro, que é de madeira, que fica girando. E ali ele coloca a argila que ele já tratou antes, que ele já amassou bastante, tirou as pedrinhas, tirou o ar da argila, para ela ter condição de ir para o torno. O torno gira e ele vai dando formato para isso. Vamos ver? Cadê? Vamos ampliar aqui. E vamos compartilhar com vocês. Tomara que eu esteja acertando aqui. Oh, meu Deus! Vocês perceberam que a peça embaixo gira com a cerâmica úmida, ele vai molhando a mão e vai dando formato com as mãos, pressionando, abrindo a mão, soltando, pressionando de novo para ter o formato que ele deseja. Olha só, do lado já tem peças prontas. Vamos continuar para ver o resultado.
Essa peça, como o professor falou, ela vai secar e vai depois para um forno a 1000 graus para secar e ficar sólida, para ela não quebrar quando for utilizada ou transportada. Tá bom? Vamos lá, vamos voltar para o nosso material. Sabe quem é que... Vocês têm ideia de quem usa muito bem essa técnica de modelar a argila? Esses são os indígenas. Os habitantes do continente americano, antes da chegada de Colombo, antes da chegada de Cabral, já trabalhavam com argila. Há milênios eles conhecem essa técnica, muito antes de se utilizar essa para, por exemplo, produzir esses vasos que vocês viram no vídeo. Diz assim o texto da página 36. Acompanhe com o professor, por favor. Cerâmica dos povos indígenas. Ao longo da história, a cultura indígena brasileira produziu diversos objetos de cerâmica para guardar os alimentos, brinquedos e objetos para serem usados nos rituais, entre outros. Essas peças de cerâmica apresentam formas, desenhos e pinturas que as tornam únicas e mundialmente reconhecidas como objetos de arte. Vamos ver algumas? Olha só. Uma das mais conhecidas produções em cerâmica é a arte marajoara, que recebe esse nome porque foi feita pelos indígenas na ilha de Marajó, no estado do Pará. Essas cerâmicas foram produzidas entre os anos 400 e 1400 depois de Cristo. E os desenhos e formatos eram semelhantes aos de pessoas e animais. Então, aqui nos desenhos, eles imitavam ou pessoas ou animais, mas com estilos e formas geométricos, conforme a gente vê aqui no desenho, na fotografia, olha. Há diversas formas de esculpir uma obra, a partir de um bloco de pedra, de mármore, de madeira, de um tronco de árvore e até mesmo de chapas de aço ou de outros materiais que apresentem volume. Outras formas de criar esculturas com volume é derretendo metal em moldes pré-preparados ou fazendo modelagens em argila. Há várias maneiras de criar volume no espaço. Então, nós entendemos hoje que a arte de criar volumes no espaço pode utilizar vários materiais: madeira, pedra, chapas de aço, metais derretidos, cerâmica, por exemplo. Nós podemos fazer estátuas ou objetos do dia a dia, conforme a gente já percebeu. Já se produzia cerâmica antes da chegada dos europeus aqui no nosso continente? Sim, os indígenas faziam isso e os habitantes anteriores aos indígenas também, como, por exemplo, os da ilha do Marajó, que produziram essas lindas peças aqui observadas. Na nossa próxima aula, nós já vamos iniciar com a apresentação de vídeos mostrando modelagens de figuras humanas em argila, em pedra e em madeira. Tudo bem? Tá combinado? Façam a leitura, prestem atenção na explicação do professor, que logo, logo a gente está junto de novo, tá bom? É muito importante que vocês deem atenção a essas aulas, porque quando retornarmos, teremos uma base para trabalhar juntos novamente. Eu agradeço muito a atenção de vocês e o fato de vocês estarem se cuidando. Se a gente se cuidar bem, logo, logo a gente está junto de novo, tá bom? Muito obrigado, até a próxima, um grande abraço.